Nós continuamos a nossa série em Clermont, mas dessa vez eu quero que você sublinhe Clermont. Por quê? Nós estamos muito próximos ao Intergarden e talvez no futuro próximo você venha acreditar que você está em um Intergarden, mas na verdade não, porque tecnicamente o CEP é outro e nós estamos numa linha muito tênue da divisa de Clermont com o Intergarden, que está a menos de 300 metros nessa direção. E o que isso pode significar para você? O melhor de dois mundos. Por quê? Porque eu estou em Clermont, onde ainda o preço é menor do que o Intergarden, mas eu estou a exatamente 5 minutos a partir do momento que essa avenida seja aberta. E nesta minissérie que está dentro da série de Clermont, eu vou te mostrar casas modelo que iniciarão nos valores entre 535 a 795. Esses valores, por favor, lembre-se, são os valores de preço base das casas. Nós temos que adicionar lote, valor de lote e também mudanças estruturais e de acabamentos. E se durante esse vídeo você se interessar por essa casa ou pelas próximas que virão, entre em contato comigo por WhatsApp, por telefone ou por e-mail. Se você está chegando agora no canal ou se você já me acompanha, você deve ter ouvido falar que muitas das construtoras têm as mesmas plantas em diferentes localizações e logo os preços mudam. Essa casa eu já mostrei para você em duas oportunidades, uma em um Intergarden e outra lá no Everby, que é Orlando. Hoje nós estamos numa planta, na mesma planta em Clermont. Porém, essa decoração muda e sempre vale a pena você relembrar. Quando nós entramos, tá, nós temos uma casa que está num terreno de 70 pés de frente e ela tem 3 vagas de garagem, então é uma casa muito larga. Eu entro, eu já tenho folhas duplas, que você vai ver daqui a pouco, um corredor muito largo e o primeiro cômodo da casa, que eu adoro, é o escritório, com portas também de folhas duplas e um espaço grande, ou seja, eu posso ter o meu escritório e mais uma área de leitura ou até mesmo reuniões. Então, como eu comentei, super largo esse corredor. Minha sala de jantar formal, eles colocam uma janela grande, eu tenho um pé direito bem alto, então nesta posição, neste momento que eu não tenho nenhuma casa ao lado, a casa é bem mais clara. A gente sempre tem que pensar e tentar visualizar que no futuro próximo você terá um vizinho. E essa claridade que vem da parte de trás da casa, você sempre vai ter. Quando nós falamos de uma casa modelo, eu gosto de ressaltar sempre, a construtora tem duas formas de abordar essa casa. Forma número 1, ela coloca a maior diversidade possível de acabamentos para que o cliente entenda quais são os níveis de qualidade de acabamento que ela pode entregar. Mas esta construtora especificamente, ela já vai para um acabamento melhor. Então ela não diverge muito por peça. A única coisa que ela faz, ela sobe o nível de acabamento. Então você vai ver itens aqui que talvez fiquem com um ticket mais elevado, mas é para você entender que a construtora pode entregar sim. E quais são esses itens? Numa cozinha, por exemplo, nós temos aquela fileira de armários, uma geladeira side by side de uma outra linha, uma linha mais elevada. Um tipo de quartz ou até mesmo granito, esse aqui é um quartz diferenciado, diferentes posições de armários e assim nós vamos puxando esse novelo que às vezes ele não tem fim, mas é interessante porque você consegue saber que, eu quero uma casa mais básica, eu quero uma casa moderada. Não, eu quero uma casa, como dizem os americanos, com todos os whistles and bells, ou seja, com todos os sininhos e sinos maiores, né? Então, tudo que tem de melhor, as pessoas incluiriam nesse acabamento. Essa cozinha, né, dispensa comentários, desde a largura de circulação entre a ilha e os armários da parede. Adoro o fato de ter essas janelas nessa posição embaixo dos armários, porque te ajuda com a claridade. E também eles colocaram coifa,
tá? Se eu abrir essa porta aqui, a gente vai ver que o exaustor puxa lá para o lado de cima. Novamente, cada casa vai ter um estilo e cada acabamento está dentro do estilo que a Design de Interiores escolheu para essa casa. Então aqui nós temos um mix de rústico com clássico. O que essa casa tem de mais bonito e interessante e que a construtora explorou muito bem é esse pé direito duplo e o guarda-corpo vazado. E o que eu gosto desse guarda-corpo? Eu sou uma pessoa que tem um estilo um pouco mais rústico, eu gosto da casa um pouco mais natural, porque a minha percepção é que esse natural nunca cai de moda. Eu posso mudar algumas coisas e ele não cai de moda. Então, quando eu uso uma tonalidade de madeira, mais orgânico mesmo, ela flui. E aqui eles colocaram com o preto porque eles estão nesse rústico contemporâneo. E essa é uma casa de mais de 4.300 pés quadrados, ou seja, em torno de 390 metros quadrados de área de ar-condicionado. Nós saímos da sala principal e aqui esse ambiente foi decorado como uma sala de jogos, mas eu já vi em outras oportunidades desta mesma construtora que eles usaram esse ambiente como um quarto de hóspedes, porque eu consigo colocar uma cama de casal aqui, eu tenho um closet e eu tenho o banheiro, então essa é uma suíte. Sempre atentando para esses detalhes, portas duplas, pé direito alto, altura das portas. Esta construtora se preocupa com isso, ela tem um ticket, mas ela entrega o que ela cobra. E olha só que interessante, nós entramos, nós temos um corredor principal. Aqui eu já estou no segundo corredor da casa. Por que eu estou mencionando isso para você? Para que você tente ter a noção dessa largura dessa casa. Ela é muito larga, o terreno dela é muito maior, ela tem uma frente muito maior. Neste segundo corredor, eu tenho a opção de um banheiro da piscina, aqui nos fundos da casa, né? Então, e que pode servir como um lavabo. E nesse outro sentido, eu amei pelo seguinte, é uma casa super requintada. Eu tenho meu mudroom, eu tenho então a minha área de largar minhas coisas quando eu desço do carro, mas olha só que graça. Eles deixaram ambientado e super bonito, de uma forma básica, mas bem bonita. O condomínio acabou de ser aberto, então ainda tem etiquetinhas na parede, a gente tem bastante sujeirinha e poeira porque as casas ainda estão sendo finalizadas. E olha que interessante, apesar das casas modelos estarem sendo finalizadas agora, já houve um VIP list que eles chamam, ou seja, eles fazem uma pré-venda, onde o cliente se inscreve e faz uma reunião e vê se quer ou não comprar. Nesta fase de vendas, eles não souberam me precisar, mas aproximadamente 40 casas já foram vendidas nesse condomínio. E agora eu volto novamente para esse corredor super amplo e eu tenho mais uma área aqui que nesse caso a construtora fez como uma adega. Pelo tamanho dessa casa, pelo que ela oferece, eu colocaria minha louçaria aqui. Deixaria tudo super arrumado, bonito, faria de uma forma bem simples, mas elegante nesta posição. Não sei se você percebeu na subida, mas vale ressaltar. O espelho do degrau. Nesta situação, eles deixaram belíssimo, porque eles usaram o mesmo material. Então, é a mesma, eu imagino que isso aqui seja um piso vinílico, tá? O mesmo piso no espelho. Só que como é uma cor mais clara, ela não ficou pesada, a escada é uma escada bonita. E evita aquela questão da gente marcar com os sapatos. Mas no topo da escada, mais duas portas, né? Então portas duplas aqui, eu chego de novo nesse quarto, que é uma graça e que eu já me apaixonei por essa questão de ter uma sitting area no quarto. E aqui, na verdade, eu tenho duas sitting areas. Então eu tenho a minha cama, duas poltronas, possivelmente uma televisão, um sofá e mais outro sofá naquela posição. É um quarto bem grande. E agora, esse banheiro dispensa comentários, né? Enorme. Mas já me chamou a atenção uma coisa.
Nos outros vídeos, e até eu por curiosidade vou revisar, é o seguinte: nós não tínhamos essa banheira nesta posição e freestand. Eu lembro perfeitamente que a banheira sempre era aqui no meio e eu comento até de uma quina, que eu acho ela bem perigosinha. Então, olha só que bacana, como até as construtoras vão evoluindo na forma de pensar a construção das casas. Então agora já tem um banheiro muito mais atualizado. E é aqui que eu menciono, os espelhos estão faltando, estão as etiquetinhas, eles estão arrumando a textura da parede, mas enfim. E o que mais que eu posso destacar nesse banheiro? Além de nós termos um box bem bacana, eles colocaram o bench, que a gente chama que é um banquinho construído, e eu tenho 2 closets, para quem tem mais e para quem tem menos roupas. E agora, nessa passarela, aonde eu divido os ambientes. Como assim? Desse lado de cá, eu tenho apenas a suíte do casal, numa lateral inteira da casa. Desse outro lado, eu vou ter mais 3 quartos. E agora é o momento de você perceber o que eu falei lá de baixo. Olha só como é bonito esse guarda-corpo, como ele está integrado com o acabamento do piso lá de baixo. Enfim, a casa foi extremamente bem decorada, mas também os acabamentos foram extremamente bem escolhidos. Então, eu tenho 3 opções aqui, né? Na verdade, eu tenho algumas opções. Quando eu chego nesta posição, eu consigo ir para um quarto aqui na minha diagonal, eu tenho um segundo quarto, um terceiro e a lavanderia. A lavanderia dessa casa também me agrada. E se você está chegando agora ou já me conhece, sabe que eu adoro lavanderia, vamos ver essa. Então, eu já comecei sorrindo porque eu já vi uma janela, então eu tenho claridade, eu tenho luminosidade, eu tenho espaço super grande de armários e de bancada, ótimo. E aqui a posição das máquinas, além de um tanque ótimo. Só lembrando que o conceito de tanque aqui é um pouco diferente, na verdade é uma pia mais profunda, né? A gente não tem aqueles tanques em aço inox e tal, mas serve para a sua função. É muito útil e essa casa oferece. E se você lembrar, eu comentei que essa casa tem aproximadamente 390 metros quadrados de área de ar-condicionado. Eu estou entrando na 3ª suíte da casa, o que é ótimo, porque geralmente, não só na Flórida, mas nos Estados Unidos no geral, não tem culturalmente esse costume de construção de ter todos os quartos com seu próprio banheiro. Essa é uma excelente opção, porque eu tenho uma suíte lá embaixo, a suíte principal aqui em cima, essa é a 3ª suíte e os outros 2 quartos serão Jack and Jill. E eu comecei essa série, como eu comentei com você, pela casa maior. Só relembrando, o valor base dessa casa é $795 mil. Nós temos que acrescentar lote premium, acabamentos e acabamentos de ordem estrutural. O que seriam acabamentos de ordem estrutural? O formato como eu quero a minha banheira no quarto, na suíte principal. Como eu quero a minha ilha, se eu quero aquela geladeira maior ou não. Eu vou escolhendo alguns itens e a gente também não pode esquecer de toda a parte elétrica. Quando você escolhe uma casa, você tem a opção também de incluir mais pontos de iluminação ou não. E um outro ponto de upgrade estrutural é a nossa Summer Kitchen, assim como um lanai estendido, que a gente chama, onde ele é mais longo do que a construtora normalmente entrega. E cada vez que eu falo, eu olho para um lugar e eu vejo outro upgrade estrutural, que na verdade é esse aqui, ó, o que a gente chama esse de Pocket Sliding Door. Eles deixam, você tem a opção de escolher esta porta de correr, onde todas as folhas ficam na parede, ou seja, eu tenho uma abertura total do vão. Com relação à piscina, ela não está incluída no preço e isso pode ser construído posteriormente. Valores de piscina vai de acordo com o que você escolher com relação a tamanho, design, se você quer ou não um spa, que a gente chama, que é essa área aqui, se você quer ou não aguinhas caindo, né, as cachoeirinhas, enfim. Esse é um valor que eu evito comentar,
porque ele pode variar muito de acordo com o estilo de cada família. Eu te convido a me acompanhar, e se você já é inscrito, eu também te convido a assistir o próximo vídeo, aonde nós vamos ter uma casa um pouco menor, com um valor um pouco menor, mas eu vou te mostrar o que será que a construtora vai entregar. E se você quiser saber mais sobre Clermont ou outras regiões aqui na Flórida Central, entre em contato comigo por WhatsApp, por telefone ou por e-mail. E eu te vejo no próximo vídeo.